Migrações venezuelanas. O maior êxodo da história recente da América Latina não foi causado por uma guerra convencional ou por um desastre natural, mas simplesmente pelo colapso interno de suas próprias estruturas políticas e econômicas. A migração venezuelana, que já passa de 11 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, é um fenômeno humanitário complexo. Para entender esse movimento, é preciso olhar além dos números e focar nas rotas no impacto do Brasil e no novo cenário geopolítico aberto em 2026. O Brasil tornou-se um dos principais destinos da população e o gerenciamento desse fluxo virou referência internacional. O gargalo de Pacaraima. A pequena cidade de Pacaraima, em Roraima, é a principal porta de entrada terrestre. O acúmulo inicial de pessoas gerou uma sobrecarga imediata no serviço de saúde, segurança e saneamento locais. A resposta humanitária. Para lidar com isso foi criada a Operação Acolhida, coordenada pelas Forças Armadas Brasileiras, pela ONU e ONG. Ela funciona em 3 etapas fundamentais: ordenamento de fronteiras, triagens, emissão de documentos básicos, controles migratórios e a vacinação de quem chega. Acolhimento. Oferta de abrigos temporários com alimentação e infraestrutura de higiene e cuidados médicos. Interrogação. O passo mais importante do projeto, que consiste em transferir voluntariamente os imigrantes de Roraima para os estados brasileiros, onde há maior oferta de empregos e estruturas de moradia. Migrar não significa apenas mudar de país. Envolve uma quebra drástica na trajetória de vida e na identidade dos indivíduos. O paradoxo profissional. É comum encontrar profissionais venezuelanos atualmente classificados como engenheiros, médicos e professores trabalhando em subempregos no comércio informal ou em aplicativos de entrega. Isso ocorre a enorme burocracia para a reavaliação de diplomas estrangeiros. A rede de apoio. A maior parte do dinheiro recebido por esses trabalhadores no Brasil é enviada de volta à Venezuela através de remessas financeiras, servindo como o único sustento de pais e filhos que não puderam sair do país. Integração cultural. Por outro lado, a chegada dessa população enriquece a cultura local. Pratos típicos como as arepas, o idioma espanhol ganha espaço nas escolas públicas e a musicalidade carimbeira já fazem parte da nova identidade de várias comunidades brasileiras. Combate à xenofobia e à integração. A xenofobia se manifesta por meio de preconceitos, discursos de ódio e exclusão social. Muitas vezes ela nasce da desinformação ou do medo infundado de perca de empregos. Na comunidade local no Brasil, vale lembrar que a xenofobia é crime, é enquadrada na Lei CAL. Ações para combater o preconceito e acolher. A estratégia de interiorização. Coordenada pela Operação Acolhida, ela retira as famílias do gargalo da fronteira, em Roraima, e os envia de forma planejada para os outros estados do Brasil. Isso dilui o impacto econômico e ajuda as inserções no mercado de trabalho formal. Campanhas de sensibilidade, ONU e OEA. Projetos como História em Movimento e Sou Venezuelano, Sou Refugiado buscam humanizar o migrante. O objetivo é fazer a população entender que essas pessoas não saíram de casa porque quiseram, mas sim para salvar suas vidas e proteger suas famílias. Acolhimento nas escolas. A educação é a principal ferramenta contra a intolerância. Projetos escolares focados em empatia que celebram a cultura venezuelana, como a música, o idioma e a culinária das arepas. Combatem o preconceito desde a base. Por que elas acontecem? O colapso econômico e a hiperinflação. O gatilho por volta de 2014. Logo no início do governo Maduro, o preço internacional do petróleo despencou. A resposta do governo. Em vez de abrir a economia e buscar alternativas, o governo manteve controles rígidos de preço e de câmbio, o que desestruturou a produção nacional e afastou investimentos.
O resultado: o país entrou em um ciclo de hiperinflação. O dinheiro local perdeu o valor tão rápido que o salário mínimo passou a não cobrir os custos de um único dia de alimentação. Desabastecimento crítico, falta de comida e remédios. Supermercados e hospitais ficaram vazios. Populares passaram a usar o termo a dieta de Maduro, de forma irônica, para descrever a perda de peso forçada da população devido à escassez de alimentos. O sistema de saúde entrou em colapso, fazendo com que falta de medicamentos básicos e surtos de doenças antes erradicadas empurrassem famílias inteiras a fugirem para salvar suas vidas. Autoritarismo e tensões políticas. O cenário político sob o comando de Maduro tornou-se extremamente centralizado e repressivo. Houve um enfraquecimento progressivo nas instituições democráticas e forte repressão contra protestos da oposição. Eleições contestadas e denúncias de fraude pela comunidade internacional resultaram em sanções econômicas pesadas, especialmente dos Estados Unidos, o que acabou asfixiando ainda mais a pouca atividade econômica que restava no país. A migração em massa de venezuelanos, considerando um dos maiores fluxos migratórios do mundo, é resultado de uma profunda crise econômica, política e humanitária, que explodiu e se agravou drasticamente durante o comando de Nicolás Maduro, que assumiu a presidência em 2013 após a morte de Hugo Chávez. 3 de janeiro de 2026. Relação entre a crise migratória e a captura de Nicolás Maduro. Ocorreu em 3 de janeiro de 2026, numa operação militar dos Estados Unidos, que levou preso para Nova York o ditador Nicolás Maduro. Para a maior parte da comunidade internacional e dos opositores, a prisão dele significou a queda do principal pilar que sustentava o colapso econômico do país. O impacto para os migrantes. Para os mais de 11 milhões de venezuelanos que foram forçados a deixar o país, a prisão de Maduro foi recebida com forte celebração emocional. Esperança de retorno. Em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, comunidades de imigrantes foram às ruas comemorar com bandeiras. Para muitos, a queda de Maduro representa a primeira chance real em mais de uma década de planejar o retorno para casa e rever familiares. Sensação de justiça. Como Maduro foi indicado por narcoterrorismo e violações de direitos humanos, a prisão trouxe um sentimento de reparação histórica para quem perdeu tudo sob o regime. O que melhorou nos meses seguintes? Libertação de presos políticos. Sob a forte pressão e buscando aproximação com os Estados Unidos, o governo inteiro de Delcy Rodrigues aprovou uma lei ancista e liberou centenas de presos políticos que estavam detidos no Eloíse, o temido centro de detenção de Caracas. Retomada dos voos e estímulo econômico. Os voos comerciais com os Estados Unidos começaram a retomar e algumas sanções econômicas foram flexibilizadas para permitir o refino e a exploração de petróleo venezuelano. Isso indica uma lenta melhora no estabelecimento interno de bens básicos.